Olá, Vascaíno! Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e olha, estamos começando um programa aqui de sábado à noite, né? Para hoje um programa diferente. A gente não vai fazer análise de notícias do Vasco, não. A gente vai fazer análise do elenco do Vasco. Vamos fazer um raio-x do elenco do Vasco. Isso porque o Campeonato Brasileiro começa amanhã. O GE chegou a fazer uma análise parecida com a nossa, ou seja, a nossa parecida com a do GE, mas eu achei que faltou alguns complementos lá no GE, então estou trazendo alguns dados para a gente aqui fazer essa análise, e também porque saiu uma matéria no início da semana de que o Vasco é o quinto elenco mais valorizado da Copa Sul-Americana, né? Fica atrás assim do Atlético Mineiro, por exemplo, que é 88 milhões de euros, e o Vasco com 85 milhões de euros. Muitos desses valores alavancados pelo valor de mercado do Coutinho, do Payet, jogadores que têm um valor de mercado alto, mas que ninguém compra, ninguém paga mais por isso, né? E aí você vê a diferença técnica do Vasco para o Atlético Mineiro. A diferença do valor de elenco é de 3 milhões somente, mas o Vasco não tem um elenco competitivo como o Atlético Mineiro. A gente vai entender isso aqui e vamos tentar entender as possibilidades do Vasco no campeonato, que o Vasco vai disputar 3 competições a partir de domingo agora. O Vasco começa disputando 3 competições. Domingo já é Campeonato Brasileiro. Quarta-feira o Vasco viaja para Arequipa, no Peru, para pegar o Melgar pela Copa Sul-Americana, volta para o Brasil no sábado. Esse jogo tinha que ir para domingo, mas a CBF marcou para sábado. Vai chegando numa viagem lá do Peru, vai pegar o Corinthians na Arena, em São Paulo, volta para o Rio de Janeiro, pega na quarta-feira o Caberro, como é que é os caras lá? É Puerto Caberros, pega o Puerto Caberros lá da Venezuela, aqui no Brasil, em São Januário. Pega sábado o Sport em São Januário e aí viaja de novo. Cara, é uma maratona. Vai ter jogo da Copa do Brasil no meio dessa confusão. Então é muito jogo e o elenco do Vasco parece que não é tão robusto assim. A gente vai fazer uma análise posição por posição. Vou apresentar para vocês aqui como foi feito, tá? Como é que a gente vai bater um papo sobre isso aqui. Olha lá, vamos lá. Vai ser assim, a gente vai ficar montando os slides e aí por posição. Esse aqui é o dos goleiros. Então, tem a legenda aqui embaixo para você não se perder, ó. Botão azul, o boneco está lá, o botão está em azul, é os jogadores que estão sob contrato, que tem contrato normal. Verde claro foram jogadores que foram reforçados nessa janela, na janela de 2025, esse ano. Fim de contrato é o botão vermelho. Base é o botão de fundo branco e o amarelo são jogadores que estão encostados, tá legal? Então vamos lá, de goleiro quem nós temos? Nós temos o Léo Jardim, Daniel Fusato, Alan Santos, Pablo e Felipe Gabriel. Acho que de goleiro o Vasco não está mal. O Vasco tem aí 5 goleiros, contando com o Felipe Gabriel da base. Léo Jardim e Daniel Fusato são os 2 goleiros, né, principais. Daniel Fusato está em verde, que foi reforço que chegou agora em janeiro de 2025. Temos o Alan Santos, que era o menino da base, e o Vasco assinou contrato profissional com ele. E temos o Pablo, né, que é o terceiro goleiro praticamente, né? E o Felipe Gabriel fazendo aí, às vezes, esse quinto goleiro. Eu acho que o Felipe Gabriel é muito mais goleiro do que o Pablo, do que o Alan Santos. Mas o Felipe Gabriel ainda tem idade sub-20. Ok, tá lá no sub-20, não tem problema nenhum. E o Pablo e o Alan Santos têm contrato com o Vasco. Já estouraram a idade, precisam jogar. E aí o Vasco tem o terceiro e quarto goleiro, jogadores formados no Vasco, né? Eu acho que de goleiro nós estamos bem. Léo Jardim, não dá chance para ninguém, mas se der chance é o Daniel Fusato. E aí você tem o Pablo, o Alan Santos eu não gosto muito. Vi poucas vezes jogar, vi jogar na base, só se ele melhorou muito, cresceu muito, mas o Vasco assinou um contrato profissional com o Alan Santos. E aí a gente vai de Alan Santos mesmo, né? Mas o Pablo é o terceiro goleiro, que também não inspira essa confiança toda. Chegou a jogar 1 ou 2 jogos esse ano no Campeonato Carioca, né? Naquele iniciozinho. Acho que o Pablo chegou a jogar um jogo ou 2 até o Daniel Fusato entrar. E aí só saiu o Daniel Fusato para a entrada do Léo Jardim naquele jogo contra o Nova Iguaçu, em Brasília. Acho que é isso, que o Vasco vai fazer um jogo fora com a estreia dos titulares, né? Ainda tem o Felipe Gabriel, que, olha, aliás, Felipe Gabriel ontem, né, foi ontem? Foi ontem, na sexta-feira, no Vasco e Flamengo, ele fez uma defesa. O Vasco estava ganhando o jogo de 1-0. O Flamengo foi num ataque, uma bola, o cara chuta de primeira ali na marca do pênalti. Ele faz uma defesa, ele pula, espalma, pô, defesaça dele. Um goleiraço, o Felipe Gabriel. Em breve vai ser o titular do Vasco. Em breve vai ser. Se o Vasco não vender ele a preço de banana, não entregar ele, não dar ele de graça para alguém, porque o Vasco, essa gestão com a base, ela é questionada, né?
Mas o goleiro, então, acho que nós estamos bem. A nível de goleiro, o elenco, acho que o Vasco está bem. Se o Léo Jardim se machucar entre o Daniel Fusato, você tem o Pablo, você sobe o Felipe Gabriel, aí vai disputar ali com o Alan Santos e o Felipe Gabriel, quem vai revezar no banco e tal. Eu acho que de goleiro nós estamos bem. Talvez com poucas experiências, né? Alan Santos, Pablo e Felipe Gabriel são goleiros que têm pouca experiência no profissional. Mas tirando isso, o Léo Jardim também não dá muita chance, joga quase o campeonato inteiro. Eu acho que de goleiro tá ok. Se eu tivesse um dinheirinho para contratar alguém, não seria goleiro. Então o goleiro está resolvido. Você comenta aí o que você acha se o goleiro para você está ok. Para mim, goleiro está ok. Laterais. O elenco do Vasco de lateral, nós temos 5 laterais profissionais. O Paulo Henrique, na direita, o Puma, o Paulo Ricardo. O Paulo Ricardo é o Paulinho, que era da base do Vasco, já assinou o contrato como profissional do Vasco. Então ele está integrado ao elenco e ele é profissional do Vasco hoje. Ele veio da base, subiu e está integrado no elenco profissional do Vasco. Ele não é jogador de base, pode voltar para o sub-20. Não. Ele é um jogador da base que foi aproveitado e é uma terceira opção na lateral direita. Na lateral esquerda nós temos problema. Nós temos o Piton, de titular praticamente absoluto. O Vitor Luiz, que é o reserva imediato, que não fez boas partidas no início de 2025. A gente não sabe como é que está, né, início de temporada e tal. Vamos ver se agora está melhor, mas às vezes que a gente precisou do Vitor Luiz no Campeonato Carioca, ele não foi bem. E o terceiro reserva, se precisar, é o Avelar, que é da base. Eu acho ele muito imaturo ainda. Não acho ele um jogador pronto. Diferente do Felipe Gabriel, que é um jogador pronto, o Avelar não está pronto ainda. O Avelar ainda falta muita coisa, mas hoje é o Avelar que vai entrar. Se acontecer alguma coisa, ou vai inverter um lateral direito, jogar um lateral esquerdo para a esquerda, não sei. Mas o Avelar é o da vez, né? Para ser o terceiro reserva. Então, eu acho que a lateral esquerda do Vasco precisava de um olhar melhor. Eu acho que na janela do meio do ano, uma correção que tem que ser feita é a contratação de mais um lateral esquerdo para brigar para a posição do Vitor Luiz, visto que o Avelar ainda tem tempo de base e precisa maturar um pouco mais o Avelar. Acho que o Avelar não é um jogador que vai subir com facilidade assim para disputar posição no time de cima. Ainda não é esse jogador. Pode vir a ser, pode, mas ainda não é. Tá legal? Essa é a minha opinião. Claro, né? Tudo é a minha opinião. Então, o raio-x das laterais do Vasco, eu acho que a lateral direita do Vasco está ok. Paulo Henrique e Paulo Ricardo, Paulinho. Acho que o Paulinho é melhor do que os dois, tanto o Paulo Henrique do que o Puma. Só não vai jogar porque é muito jovem, mas para mim ele é muito melhor do que o Paulo Henrique, do que o Puma. A gente viu isso no Campeonato Carioca, ele jogou no Campeonato Carioca, depois saiu para ir para a seleção, jogou bem para caramba. Pô, fez gol, chegou a fazer gol no São Januário, jogando como titular, né, naquele período que o Vasco estava com o time misto. Então, acho que o Paulinho, que é o Paulo Ricardo, vai ser o cara daqui, ou ainda nessa temporada, ou na próxima temporada. Eu acho que a hora que ele tiver uma oportunidade, ele entra e dificilmente ele sai. Porque, vamos dizer, o Paulo Henrique é suspenso, o Puma se contunde. Quem vai entrar? Vai entrar o Paulinho no jogo. E aí eu acho que ele toma conta do jogo. Isso é uma coisa possível de acontecer numa temporada longa, cheia de competições. São 3 competições, é possível acontecer. Então vamos nós. Tirando os laterais, a gente tem agora os zagueiros. Então, os zagueiros nós vamos ver que foi o departamento, o setor do time, né, que o Vasco mais investiu, mais contratou nessa temporada. O Vasco trouxe o Maurício Lemos, o Lucas Freitas e o Lucas Oliveira, estão aí de verde, né? Então nós temos o João Vitor e o Maurício Lemos, hoje a zaga titular, né? Sendo que o Maurício Lemos chegou esse ano, está aí de verde. Os reservas, o Lucas Freitas, que fez um bom carioca, tá ok, e o Lucas Oliveira, que fez um péssimo carioca, né? Aliás, ele fazendo péssimas atuações desde que ele nasceu. Ele já nasceu ruim, com zagueiro. Zagueiro ruim, desde que nasceu. Ele sai do Tigres, ele é o cara que é revelado pelo Pedrinho. O Pedrinho era auxiliar técnico do Felipe, e aí viu o Lucas Oliveira, achou o Lucas Oliveira maravilhoso. O Tigres subiu o Lucas Oliveira da base para o profissional, culpa do Pedrinho. Pedrinho que pariu esse cara aí, o Lucas Oliveira. E aí o Lucas Oliveira depois foi vendido para o Cruzeiro. O Cruzeiro contratou ele na ilusão, não deu certo, vendeu ele para o Atlético Goianiense, que vendeu ele para um time da segunda divisão do Japão, e ele estava lá disputando posição na segunda divisão do Japão, e o Pedrinho falou, pô, mas ele é muito gente boa, pô, ele é parça, não é, Felipe? Felipe, pô, traz o Lucas Oliveira pra gente. O Vasco foi lá e trouxe o Lucas Oliveira sem gastar nada, não gastou R$1 no Lucas Oliveira, o que é mais complicado ainda, né? O cara veio de graça, para tu ver como o cara é bom, né? O cara do Japão preferiu, pô, não, leva ele, pelo amor de Deus, leva ele. Vai pagar o salário dele? Vai. Ah, que bom. Não pode levar, ninguém aguenta esse cara aqui. Joga nada.
teve um erro absurdo contra o Volta Redonda. Teve 2, 3 erros, mas o erro do Volta Redonda, aquele jogo do Volta Redonda, absurdo. Ele estava jogando pela direita, pela esquerda, e ele é destro. Então não entra em campo, amigo. Você não consegue jogar ali e fala, ó, eu não consigo jogar aqui eu vou ficar torto, não vou conseguir jogar. Entrou em campo, fez um papelão. Tomara que não precise dele, mas ele é o reserva contratado para ser reserva do João Vitor. Quem corre atrás do Lucas Oliveira para disputar a posição com o Lucas Oliveira, se o João Vitor se machucar, por exemplo, é o Souza. É difícil falar um negócio desse. É o Souza, tá aí no elenco, é o Souza. E já na esquerda, nós temos o Lucas Freitas, que fez eu acho que o Lucas Freitas ok, foi uma boa contratação, queimou minha língua, eu falei mal do Lucas Freitas aqui, mas ele jogou bem o Campeonato Carioca, então tá ok, ele ser reserva imediato nós cinemas, é ok, é a vez dele. E temos o excelente zagueiro Luiz Gustavo, da base da seleção brasileira. O Souza está ocupando espaço do Lincoln. O Lucas Oliveira está ocupando espaço do Lincoln, que é jogador de seleção brasileira, excelente zagueiro, mas o Vasco bota o cara lá no sub-20 de novo, porque o cara não tem espaço. Como é que esse cara vai jogar? Se o João Vitor for expulso, que não é difícil, vai entrar o Lucas Oliveira. Aí o Lucas Oliveira se machuca, vai entrar o Souza. Só se o Souza se machucar que vai entrar o Lincoln. Aliás, se o João Vitor for expulso, sinceramente, Maurício Lemos deve ir para a direita e o Lucas Freitas entra para a esquerda. Deve ser isso. O Lucas Oliveira não vai jogar, meus amigos. Esse cara não vai jogar com o Carille. Ele já mostrou que não dá. E aí o Souza também acho que não vai jogar. E a gente ainda tem ainda no elenco o Capasso, perdendo a peixe, treinando em separado, marginalizado. Amarelo é o cara que está encostado. Ele está encostado, né? Treina em horário diverso do grupo, não pode nem encontrar as pessoas, os amigos. Ele treina lá em separado. Acho que disponibiliza um preparador físico só para o cara, só para manter a forma e tal, alguns exercíciozinho com bola, treinar, mas não treina com grupo, não faz treino tático, não tem treino técnico de cabeceio, de posicionamento, de nada, porque ele está afastado, ele está à margem do processo do elenco do Vasco, mas ele faz parte do elenco, né, da folha de pagamento do Vasco e tal, mas ele está escanteado, está aí encostado. O Capasso é um dos que estão encostados aí. Tem outros também. Mas eu acho que a zaga do Vasco é fraca. Eu acho que a zaga do Vasco se qualificava se você puxa o Lincoln. Mas o Lincoln e o Luiz Gustavo com chance de jogar. Mas se você não, enquanto você não tem o Lincoln e o Luiz Gustavo com chances de jogar, você vai com uma zaga que eu acho ela fraca. Eu acho o Lucas Freitas ok, João Vitor, Maurício Lemos, o Lucas Oliveira eu acho ele pavoroso e acho que o Souza já deu, né? Podia comprar uma passagem para ele, um boné novo do Vasco, uma camisa autografada por ídolos do Vasco, entrega para ele, manda ele embora, acabou, chega o Souza, já deu pro Souza, né? Não vai fazer mais fumaça, não tá ali fazendo o quê, o Souza? Você deixar o Capasso escanteado para ter o Lucas Oliveira no elenco, eu não gosto do Capasso. Eu não acho um Capasso um zagueiraço, não acho o Capasso um grande zagueiro, mas ele é mais jogador do que o Lucas Oliveira. Ele é muito mais jogador do que o Lucas Oliveira. Ele na zaga é mais zagueiro do que o Souza. É justiça isso, né? É justiça. O cara tá lá sendo pago pelo Vasco. O salário do cara é patrimônio do Vasco, é ativo, né? Que fala. É um ativo do Vasco, cara. Por que esse cara tem que ser escanteado? Não negociou o cara, agora deixou o cara lá fedendo a peixe. E você tem o do Lucas Oliveira. Ah, mas o Lucas Oliveira foi contratado pelo Pedrinho, é amigo, é parça. Essas coisas estão muito erradas no departamento de futebol do Vasco. Isso é um absurdo que está sendo feito no Vasco. Mas, enfim, essa é a realidade. E é com esses zagueiros que nós vamos aí. E aí, tá? Você consegue tirar 4 zagueiros aí para disputar o Campeonato Brasileiro? Pelo menos 4? Você consegue tirar 4 zagueiros aí? Eu tiro 2, Lucas Freitas 3, Lucas Gustavo 4. Mas pela direita, eu não tiro ninguém, cara. Seria o Capasso. O Capasso está fora. Eu tiro 3 da esquerda. Na esquerda, acho que os 3 estão até legal. O Maurício Lemos, Lucas Freitas e Gustavo. Acho que esses 3 vai. Mas eu tiraria o Souza e o Lucas Oliveira, um dos dois, ou até os dois, para subir o Capasso e o Lincoln. Mas não vai ser feito isso, né? Hoje é isso aí. Hoje a gente começa o campeonato com esse entendimento aí. O Pedrinho diz que o elenco do Vasco está entre os 8 melhores do Campeonato Brasileiro. Tu conhece algum time entre os 8 que tem essa formação de zaga? Tem esse elenco para zaga? É uma pergunta para ser estudada para poder ser respondida. Mas eu, a princípio, não conheço.
Agora vamos à parte mais forte do Vasco, a nível de qualidade, né? Nós temos de volante, né? Os volantes. Nós temos o Hugo Moura, Paulinho, que deve começar jogando esses dois, o Jair, Tietê, que foi contratado esse ano, e ele vai ser o titular no lugar do Paulinho, que ele está machucado. Esforça Cocão. Aliás, o Tietê ele tem um problema ligamentar no joelho e o Vasco está tratando ele com fisioterapia e gelinho. Esse cara corre o risco de estourar, como parece que o GB estourou, hein? É caso de cirúrgico. Ligamento lateral é caso para cirurgia. O Vasco preferiu fazer um tratamento mais conservador para não perder o cara por 10 meses. Ó, sei não, hein? Não sei. Tomara que não. Eu não sou médico, tomara que eu esteja errado, mas nós temos um médico aqui que é membro do canal, o Ivo Perrone, ele falou, ó, lesão ligamentar não se trata com gelinho e massagem, é cirurgia. Mas o Vasco fez um tratamento conservador. A chance desse cara estourar parece que é grande. Vamos ver, tomara que não, tomara que dê tudo certo. Acho que os médicos do Vasco hoje a gente tem algumas interrogações, a gente vai ver isso lá na frente, parece que tem. O Moura, Paulinho, Jair, Tietê, Esforça, Cocão, são os 6 que você tem de volante. E o Deluca, que está fedendo a peixe encostado, porque a incompetência do departamento de futebol do Vasco não consegue achar um lugar para o Deluca. Aí vem aquelas frases de o Deluca está sentado no contrato. Porra. Só o Vasco que passa umas situações assim, né? Como é que o cara está sentado em contrato, cara? Um lugar para o cara jogar, que paga o mesmo salário, paga metade do salário do cara. O cara quer receber o salário dele, cara. Tu acha que o Deluca não quer jogar mais? Ele quer ficar, ele é vagabundo. É isso. Está sentado no contrato, quer dizer o quê? O cara é vagabundo. O cara quer sombra e água fresca. O cara não quer trabalhar esse ano. Vai ficar até dezembro sentado no contrato? Não, pô. O cara recebe o salário, acho que vamos dizer que recebe 200 mil reais. Não sei se é isso. Mas o Deluca recebe aí 150, 200 mil reais. Botar 200 mil reais. O Deluca recebe 200 mil reais. Aí o Deluca arrumou um lugar para jogar no Náutico. Mas o Náutico fala para ele, pô, cara, só pago para você 100 mil, cara. Até 100 mil eu pago. 200 eu não tenho condição. Pô, eu sou o Náutico. O que o Vasco tem que fazer? Pago 100 mil para o cara sair, cara. Eu pago os outros 100 mil até dezembro. Vou pagar 200 até dezembro para o cara ficar. Pago 100 mil, pô. Eu economizo 100 mil. Não é isso que tem que ser feito, cara. Mas não, o Vasco fica lá com esse ranço, botando o cara lá, treinando, tá ele, o Capasso, tudo lá, os amiguinhos que vivem em horário alternativo, treinando separado. Deluca toca para Capasso, que toca para Deluca. Pô, eu acho isso, assim, uma falta de gestão, de inteligência, de criatividade. Você não pode estar sentado no contrato, você não pode escutar um negócio desse e ficar calado, mas enfim, é isso aí. Então, mas eu acho que de volante, tirando a história do Deluca, a história de volante, nós temos 6 volantes, eu acho que dá. Acho que dá para encarar as 3 competições com esses volantes. Os volantes não são horrorosos, né? Não são horrorosos. Você vê que o Hugo Moura e o Cocão são parecidos, o Jair e Esforça são parecidos, Paulinho e Tietchan são parecidos. Você tem opções para o treinador, para ele mesclar e fazer uma boa dupla de volantes. Eu não acho que a volância do Vasco seja um ponto que o Vasco precisa reforçar. Então eu acho que o goleiro vai estar ok, o volante vai estar ok, zagueiro, eu acho que o Vasco está ok, mas precisa ajeitar, porque o ok dos zagueiros do Vasco é se você mexer. Hoje a zaga do Vasco, vou voltar para os zagueiros aqui, hoje, voltar para o slide. Hoje a zaga do Vasco, com Lucas Oliveira e Souza, o Vasco não está ok. Lucas Oliveira e Souza, o Vasco não está ok, com o Capasso fedendo a peixe lá. Mas eu acho que se você sobe o Lincoln, se você traz o Capasso, aí você melhora. Fica com 8 zagueiros, cara. Deixa os caras jogar. Bota o Lincoln para treinar também entre os profissionais. O Lincoln e o Gustavo. Aliás, sobe o Capasso, profissionais, e deixa o Lincoln e o Gustavo na base. Eles vão estar jogando, vão estar com ritmo de jogo. Eles estão jogando, você conta com os caras. É da base. Aliás, todo jogador da base que eu coloquei aqui é isso. Ele não está integrado no elenco. Ele é da base. É Felipe Gabriel. Ele é o goleiro da base. Está jogando na base. Mas são jogadores que podem ser pinçados a qualquer necessidade para o profissional. Essa é a visão do elenco do Vasco hoje. O Vasco tem um elenco e tem alguns jogadores que já estão testados na base. Então, o Luiz Gustavo, o Lincoln, eles estão lá na base, estão jogando. Beleza, eles têm esse ano todo para jogar na base. Sobe o Capasso, você qualifica mais o grupo e tem o Luiz Gustavo e o Lincoln ainda de plano C, né? Talvez lá na base. Se os caras não der certo aí, você perde os 2 zagueiros, perde o Maurício Lemos, perde João Vitor é expulso, o Maurício Lemos está contundido. Você vai entrar com que zaga?
Quem vai ser o banco dessa zaga? Você vai entrar com Lucas Freitas e Lucas Oliveira? Uma temeridade. Vai entrar com Souza e Lucas Freitas? Provavelmente. Eu entraria com Capasso. Eu entraria com Capasso e Lucas Freitas. A minha é mais jogador, Capasso, do que o Lucas Oliveira, do que o Souza na zaga. E aí eu subo um Luiz Gustavo, boto no banco, boto um Lincoln no banco. Se eu precisar, eu tenho zagueiro. Enfim, eu penso dessa forma. Eu subiria o Capasso. O Capasso é contrato com o Vasco, está recebendo salário, cara. Bota ele para treinar. Só para ele não treinar com o grupo, eu acho uma besteira, cara. Não sou defensor do Capasso, eu não acho o Capasso esse zagueiraço, mas o cara tá lá. Eu não acho ele um zagueiraço, mas eu acho ele melhor do que o Lucas Oliveira e o Souza. Para você ter uma ideia do que eu penso do Lucas Oliveira e do Souza. Já falei dos volantes, né? Agora vamos para os meias atacantes. Os meias. O meia do Vasco, o plantel do Vasco que começa o campeonato do meia, é uma bagunça, né? É uma bagunça. Porque você tem o Coutinho, aí jogadores já mais veteranos. Coutinho com um problema grave de saúde. Não é um jogador que você vai contar com ele para todos os jogos. Ele está no elenco, está no elenco. Mas ele não, você não vai contar com ele para todos os jogos. Ele é um jogador que tem que jogar um jogo por semana. Se você quiser jogar o Coutinho agora domingo contra o Santos, botar o Coutinho no avião, levar ele para jogar lá em Arequipa, contra o Melcar do Peru, trazer ele de volta, botar ele na arena do Corinthians, acabou. Coutinho só em junho. Ele vai quebrar, ele vai bichar. Não vai conseguir. O cara tem problema físico, cara. Ah, ele só tem 32 anos. Só tem 32 anos, mas ele tem problema. Ele tá quebrado, cara. Acontece, pô. O Coutinho é um cara que tem um problema. Ele quer muito, ele tá se dedicando, ele tem muita vontade. A gente vê isso no cara. Mas ele tá mal fisicamente. Não é uma questão que você vai ajeitar ele fisicamente. Não é uma questão de preparo físico. É uma questão crônica, ele tem um problema crônico. Ele tem um problema crônico muscular, ele se machuca sozinho. Ele se machuca andando no campo. Daquele jogo lá que ele fez até o gol, ele que faz o gol, acho que é ele que faz o gol, o Vasco Fluminense, que foi lá em Brasília, né? Que o cara dá um tapa atrás, ele chega, chuta, faz o gol, e logo depois ele sente, ele já tinha sentido no aquecimento. Aí ele faz o gol, o total demora um pouquinho, ele sai, o Vasco perde o jogo, Fluminense, girada. E ele sai do jogo, por quê? Porque ele sente a perna. Ele sentiu aonde? Ele sentiu no aquecimento. Pô, um amigo aqui do canal, num tom de brincadeira, claro, até comentou no vídeo que a gente fez sobre esse assunto, falou assim, pô, ele se machucou na folga, pulando a amarelinha com os filhos dele. Ali ele já sentiu a coxa. É isso aí, cara. Ele vai pular a amarelinha, ele sente, mas é uma brincadeira, mas é verdade. Porque ele se machuca andando. O músculo dele tem problema, o Coutinho tem problemas musculares crônicos, graves, que não é cirurgia, não conserta, nada ajeita. A contusão do Coutinho nada ajeita. É muscular. Então o músculo se estressa, tem fadiga, e ele está nessa situação. Então, cara, ele vai ser útil? Vai jogar um jogo ou outro. Eu acho que tinha que deixar o Coutinho para os jogos de São Januário. No Rio de Janeiro ele vai, viagem, ele não vai. E aí você tem a reserva do Coutinho, seria o Payet. Seria o Payet, o reserva do Coutinho, imediato. Hoje seria o Payet. O Payet está em vermelho aí no nosso gráfico. Por quê? Tem fim de contrato. O contrato vai terminar agora dia 5 de maio. Ele tem mais um mês. Se o Vasco não tem mais interesse em Payet, não entende o Payet numa renovação, por que o Vasco não dispensa o Payet, abre espaço no elenco? Você tem mais um mês de pagar. Março tem que pagar. O cara ficou lá o março inteiro. Agora, dia 5 de abril, sábado que vem, tem que pagar o salário do Payet de março. Só tem que pagar mais um salário. Pô, chega pro Payet e dispensa o cara, não precisa ficar mais aqui. Eu vou te pagar em maio. Tá bom, mas você não fica mais aqui. Tira o cara. Para que vai fazer esse cara ficar mais 30 dias dentro do Vasco? Pô, o Payet não deve estar motivado, não deve estar legal. E aí vão trazer agora a esposa e os filhos do Payet. O Vasco vai gastar aí 700 pau de passagem aérea, 500 pau de passagem aérea, para trazer os 5, que é a esposa, mais 4 filhos. Tem que trazer todo mundo. Porra, cara, não tem o mínimo sentido. Aí tinha que ser dispensado, já que você não vai ficar com ele. Então renova com o cara. Ainda tem esperança de renovar com o Payet? Sei. Aí eu acho que aí é o absurdo dos absurdos você renovar com o Payet. Então você tem 2 meias no teu elenco que você não pode contar com eles para todos os jogos. O Payet, então, você não pode contar com ele para quase jogo nenhum. Hoje o Payet, nessas 3 semanas de preparo, foi o reserva do reserva. Ele é o terceiro reserva, está mostrando que ele não tem condição mais de jogar. Ele não vai jogar mais. Ele está sendo colocado como terceiro reserva. Aí ele vai aprender a jogar? Não, ele não está interessado, cara. Ele não tem mais
como é que se fala? Disposição física, ele não tem mais intensidade de jogo, nunca foi um cara muito intenso, mas está com 38 anos, está comemorando hoje, parabéns aí, pai. 38 anos de idade. Cara, 38 anos de idade, o cara não aguenta mais. O jogo é muito intenso, é muito calor aqui no Rio, muito calor no Brasil como um todo. Ele não está acostumado, ele não se adaptou. Ele fez boas partidas aqui que a gente pode contar no dedo. A do Fortaleza em 2023, aquele gol de falta do América Mineiro, partidas importantes. 2024, acho que o jogo do Bahia, que ele vai jogar de 3-0 no primeiro tempo, depois toma 2 gols. Mas ele faz uma partida de manual, assim, de cinema. Eu acho que é o melhor jogo dele com a camisa do Vasco, espetacular aquele jogo dele. E acabou. É muito pouco. Um cara que ganha 1,5 milhão. É muito pouco. Então o Vasco tem que tomar uma decisão. O departamento de futebol do Vasco é um departamento frouxo. Não toma decisão. O Vasco não consegue tomar uma decisão. O Vasco é o time do amiguinho, do coleguinha, do gente boa, do maneiro. O Vasco não é um time profissional, né, ainda. Não tem uma gestão. Fica claro. O Vasco não tem, infelizmente, uma gestão profissional. O caso do Payet é um caso que chama muita atenção, cara. É um jogador para ser retirado do negócio. Eu vou aqui para baixo do gráfico. O Riquelme, lembra do Riquelme, que era lateral esquerda? Ele agora quer treinar com meia esquerda, como ponto esquerda. Ele quer fazer aquele um 4-2-3-1, ele quer fazer aquela posição da esquerda. E aí ele quer treinar ali, e aí o Vasco deixou ele treinar ali, deu aí 15, 20 minutos para ele jogar no Carioca, ele foi horroroso, pegou ele e botou escanteado. Tá escanteado. Ele tá lá no grupinho do Capasso, do Deluca, ele tá lá, mais um que tá escanteado lá. Né, um grupinho que esvaziou, né? Porque tinha o JP, tinha o Lucas Eduardo, tinha o Zé Gabriel. O Zé Gabriel, o Vasco rescindiu unilateralmente, jogou o cara para recuperação judicial. O JP, o Vasco mandou para o Avaí, parece que tem preço do passo fixado, mas ninguém sabe quanto. E o Lucas Eduardo parece também que tem $1 milhão pelo Lucas Eduardo, jogador de seleção brasileira, o Vasco dando para o Cuiabá, porque é doação, né? Mas aí o Vasco tem o Coutinho Payet. O Coutinho Payet não joga. Se o Payet não jogando, tá aí, não vai jogar, daqui a um mês já não deve estar mais no Vasco, está de saída, né? O contrato está acabando. Você teria o substituto natural, seria o Estrela, que vem de uma contusão, que ainda não está liberado para jogar. Então você tem um elenco com problemas aí de meia. Nós já estamos falando de 3 meias que não tem saúde para jogar. Aí você tem o Garré, que hoje é o substituto do Coutinho. Vai jogar com o Coutinho, mas quando o Coutinho sair, o Garré deve ir para o meio e deve entrar o Adson pela direita, que está voltando de contusão. Então nós já temos aqui, ó, Payet, Coutinho, Estrela e Adson. Nós temos 4 meias com certos problemas ou limitações. Ah, mas o Adson em breve, está em breve, mas a gente começa o campeonato com o Adson em 40%, 30%. Quanto tempo o Adson vai jogar? Vai jogar, a previsão é que ele jogue 25 minutos do segundo tempo. Então o Coutinho deve ficar até os 20 do segundo tempo. Estou achando muita coisa para o Coutinho, mas tudo bem. Ele vai ficar até os 20 do segundo tempo. E aí entra o Alisson. O Garré vai passar para o meio. Não é o Payet que vai estar no lugar do Coutinho. Seria se o Payet vai ser relacionado para a partida. A expectativa do Payet não seria nem relacionado para o jogo de amanhã. Então, o jogador você não pode contar. Você não está contando com o Estrela, que ainda não está liberado para jogar. Coutinho só vai jogar meio tempo praticamente. O Adson mais um meio tempo. O Payet não joga. Aí você tem o Garré, ok, contratação esse ano, o Garré tá ok. Nuno Moreira tá ok. E aí você tem o David, que só volta em setembro. O Jean Davi, que você não pode contar com o Jean Davi no elenco. É um cara que não vai contribuir. O Alex Teixeira, você não vai contar com ele, que ele não vai contribuir. E o Zuccarello na base. Então o Vasco, os meias do Vasco, o Vasco só tem praticamente 2. Que é o Garré e o Nuno Moreira. A gente começa o Campeonato Brasileiro com 2 meias. Com saúde, 100% fisicamente, pronto para jogar, 2 meias. Você tem 2 meias. O resto, tudo está aí no elenco, esses caras tudo nesse gráfico aí estão aí, não tem condição. Mas tem um bando de jogador sem condição. O Estrela está se recuperando de lesão, ainda não voltou. Até ele voltar a ser liberado para fazer uma partida de futebol. Aí tem ritmo de jogo, tem a questão física. Até ele pegar isso, já passou 11 jogos, né? O Vasco já jogou 11 vezes. Ele só deve voltar mesmo final de março, final de abril e início de maio. O Coutinho é para o campeonato inteiro, jogador de meio tempo, ou de um jogo. E mesmo assim, esse jogo que o Coutinho vai jogar por semana, ele não vai jogar 90 minutos. Quando ele estiver voando, ele vai jogar 60, 70 minutos no máximo. O dia que ele jogar muito, ele vai jogar 80. Pô, o Coutinho hoje arrebentou, foi até os 80 minutos. Dificilmente o Coutinho vai jogar uma partida inteira.
Dificilmente o Coutinho vai jogar uma partida inteira. Então você tem um Coutinho que só joga meio tempo. O Alisson está voltando de contusão. Esse vai contribuir, mas ainda no início do campeonato. Falando de início do campeonato. O raio-x do elenco para iniciar o Campeonato Brasileiro. O Alisson é meia boca, porque está voltando de contusão. O Estrela nem voltou ainda. Coutinho só joga meio tempo. Paê não está afim, está fora. O Jean Davi pode estar voando fisicamente, maravilhoso, que o problema do Jean Davi é uma coisa chamada bola. Se não fosse a bola, ele ia ser espetacular. O Jean Davi não é jogador de futebol. Né? Ele serve para ser jogador de totó, pembolim, como vocês queiram aí. Mas o Jean Davi não é para jogador de futebol. O Alex Teixeira está sempre cansado. É um cara que não vai contribuir. Você gostaria de ter o Alex Teixeira? Você consegue tirar 6 jogadores? Você precisa de 3 meias. Né? Você tem 2 volantes, precisa de 3 meias. Os 3 meias hoje é Garré, Coutinho e Nuno Moreira. Legal. E quem são os 3 reservas deles hoje? Você tem 3 reservas para ele hoje? Olha, o Garré sentiu no vestiário, não vai para o jogo. Quem vai para o jogo no lugar do Garré? Já pensou nisso? Como é que esse elenco está entre os 8 melhores do Campeonato Brasileiro? É a cabeça de quem? Aí vai lá o jornalista, que é o Joel Silva, está começando o trabalho dele no canal dele, Colina em Foco, né? Desejo maior sucesso para ele. Jornalista aí, jovem, é um cara com credibilidade e tal, mas faz parte desse ritmo aí dos jornalistas de perguntas docinhas, né? Eu consegui uma entrevista com o presidente do Vasco, o Pedrinho, uma exclusiva, começa o canal dele com uma exclusiva e só pergunta protocolar. Por que ele não perguntou um negócio desse pro cara? Por que ele não perguntou pro presidente? O presidente, qual a pergunta que eu quero fazer pro senhor? O senhor não acha que um cara que nunca trabalhou de scout na vida e que era coordenador técnico do Serrano não pode trabalhar no Vasco? Por que esse cara está vindo? Ainda mais sendo amigo do Felipe, você não acha que cria um ambiente ruim, hostil, né, diante da torcida, uma escolha que parece que não é muito profissional, porque o cara não pode se contratar ele porque ele é amigo do Felipe, mas ele é um grande profissional na área de scout. Não é, nunca trabalhou com scout. Ele é coordenador técnico do Bangu e depois foi coordenador técnico do Serrano. Esse cara nunca foi scout em lugar nenhum, mas vai vir para trabalhar no departamento de scout do Vasco. O Vasco vai ensinar a profissão para ele, é isso? O Vasco está podendo. O que o Vasco tem hoje não dá para ensinar ninguém, vai ensinar errado. Cara, ninguém faz esse tipo de pergunta. Como é que o presidente fala? Não, eu acho que nós temos o nosso elenco está entre os 8 melhores do Campeonato Brasileiro. Mas como assim, presidente? Se eu não consigo ter 6 meios, se eu diz aí para mim, 6 meios de campo. Aí ele vai falar esses caras aí. Fala, não, pro jogo do Santos, se o Garré se machucar, se sentir uma contusão no vestiário, quem o senhor coloca em campo? O senhor entraria hoje com o Jean Davi, com o Alex Teixeira? O Alisson não pode jogar o jogo todo, o Estrela não pode jogar o jogo todo. O David só vai entrar o DVD só em setembro. Se o Garré se machuca, se o Nuno Moreira se machuca, quem entra nesse time do Vasco? Quem são os meios de campo que vão entrar no Vasco? Você não tem jogador, cara. Como é que esse time é o 8º melhor elenco do Brasil? Você tá ficando maluco? E o cara fala um negócio desse, nego tá batendo palma, o torcedor do Vasco tá achando maravilhoso. A gente fala aqui, o pessoal fica reclamando da gente. Ah, vocês só sabem criticar, então dá dinheiro pro presidente contratar. Não tem que dar dinheiro para ninguém, meu amigo. O Leandro Vasco não é dinheiro. O Leandro Vasco não é dinheiro. Tá aí, ó, o Jean Davi, o Vasco pagou 1,5 milhão nele. Para o cara hoje ficar escanteado. Vasco paga 1,5 milhão de reais, 1,5 milhão de euros, de dólares, no Jean Davi. Vasco paga 1,5 milhão de reais por mês ao Paê para o cara não jogar. Não entrega nada para o Vasco. O Vasco paga 150 mil ao Alex Teixeira por mês e o cara não joga. Você vai falar que o problema do Vasco é dinheiro? O problema do Vasco não é dinheiro, o problema do Vasco é gestão. A gestão mal feita, cara. O problema do Vasco é gestão. E é grave a gestão. E o presidente falou, a gestão vai muito bem. Vai bem aonde? No futebol não vai. O futebol está repleto de parça, de amigo, de colega. O diretor de futebol é amiguinho. Porque a experiência dele era ser o homem forte do América de Natal. Eu não consigo olhar para esse meio de campo e falar que eu estou entre os 8 melhores times do Campeonato Brasileiro. Desculpa, eu não consigo. Você consegue olhar e falar isso? A minha pergunta é simples. Vai jogar Garré, Coutinho e Nuno Moreira. Se Garré ou Nuno Moreira se machucar, quem joga? Quem entra para jogar? É os mesmos problemas. Vai olhar para o banco e não tem banco. Porque o Estrela não vai estar no banco.
Aí você vai ter o David não está no banco, nem o Estrela. Aí quem vai estar no banco? O Alisson, mas o Alisson eu não posso colocar. Se o Garré se machuca, por exemplo, o Garré ou o Nuno Moreira se machuca no vestiário, sente uma dor, não vai para o jogo. Aí eu tenho que botar alguém para começar jogando. O Alisson só pode jogar 20 minutos. Então eu não posso contar com o Alisson. Estrela e David não estão lá. E Kelly nem pensar, está afastado. Então desse quadro aqui eu tenho menos, com a saída do Garré, menos 5. Nuno Moreira e Coutinho já estão no jogo. Então me sobrou 4 para eu achar uma posição. O Payet, eu tenho que implorar para o Payet jogar. Jean Davi e Alex Teixeira. Se for o Nuno Moreira, eu vou implorar para o Payet jogar. Se for o Garré, eu vou meter o Alex Teixeira. E vou trazer o Zuccarello da base para poder fazer número no banco. Eu não tenho elenco. Como é que esse elenco é o 8º melhor do país? E vai piorar. O negócio vai ficar mais feio. Se a gente for para ver atacante, aí acabou, tá lá o atacante aí. Eu tenho o Verratti, tenho o Ryan. Mas o Ryan está assinando contrato com o Vasco 2027, botou ele no vermelho como fim de contrato. O contrato dele é até dezembro de 2026. Eu sei que é. Mas todo mundo está falando que o Ryan vai sair em junho. E aí eu não tenho reserva para o Verratti, amigo. Verratti toma 3º cartão amarelo. No próximo jogo vai jogar o Ryan. Aí eu tenho que trazer o Breno Lopes para ser o reserva do Ryan. Não tenho. Ou então trazer o GB, mas o GB eu não sei se ele vai fazer cirurgia, se não vai. Estourou o joelho ontem, o joelho que estava bom. O joelho estava bom, não precisava operar, que o Fenerbahçe está procurando pelo ovo, o médico da Turquia está falando maluquice, não é um bom profissional. O profissional bom é, como é que falaram, a referência em ortopedia no mundo é o Brasil. E aí? O Brasil falou que o GB estava show. O GB jogou 3 partidas, estourou ontem. Sozinho. Não tomou pancada, mas estava correndo em linha reta. De repente, ele começa a saltar numa perna só, vai pulando numa perna só até cair no chão aos prantos. Acho disso que teve uma entorse. Ok, né, vamos acreditar. Mas eu entendo que entorse quando você está com a perna fixa e faz um giro. Você torce, você faz um movimento na tua perna de apoio, o joelho não acompanha, torceu. É isso, você correndo em linha reta, mas eu sou leigo, eu não sou médico. Mas ok, entorce. Bacana. Vamos esperar o próximo passo. E aí que vai ter jornalistas do Vasco que vão pesquisar isso, que vão perguntar, porque já era para estar ligando para o departamento médico do Vasco. Pô, cadê? Uma explicação. O cara já fez esse exame hoje de imagem. O GB já fez exame hoje. Com certeza já levaram o cara fazer exame. E aí? O que vai ser fazer? Se o GB tiver que operar, vai ser um vexame. Vão falar que é outra lesão. Não vou querer esconder, tampar o sol com a peneira. Mas olha a situação grave do elenco do Vasco na questão de ataque. É Verratti e Ryan. Você pode falar assim, André, você está sendo injusto, você está manipulando a opinião, você tinha que colocar o Alex Teixeira aí, tá bom. Vou tirar o Alex Teixeira de meia, é mesmo uma opção lá nos meias, tá? Já é fraco. E vou trazer o Alex Teixeira para cá. Melhora em que, amigo? O Alex Teixeira é atacante. O Jean Davi também é atacante. Não é, Jean Davi é meia. Mas vamos botar o Jean Davi como atacante, como ponta. Então tá, vou trazer o Jean Davi e o Alex Teixeira, os dois para cá. Melhor em que, Carapalho? O que melhorou o teu elenco? O que você ganhou de opção? Nada. Não tem nada de opção. O Breno Lopes eu acho super imaturo para encarar 3 competições. Não tem condições. Vai ser jogador, vai ser bom, mas não é ainda ele. Eu acho que ele tem 17 anos, cara. Não pode ser o cara. O GB é um cara que estava mais pronto, mas fisicamente está tendo lesão. E agora, até com a interrogação aí, o jogo de ontem lá na base, ele caiu lá, sofrendo lá, tal da entorse. Só tem o Verratti e o Ryan, cara. Como é que isso é o melhor, é o 8º melhor elenco? Qual o time dentre os 8 aí que o Pedrinho colocou, que só tem 2 atacantes, um titular e um reserva? Não tem mais atacante. Tem que recorrer à base. Qual é o time? Não sei. Os 7, tem 7 times assim, nessa situação, igual do Vasco? Ou tem times até piores do que o do Vasco? Tem time pior que o Vasco no ataque? Se o Vasco ser o 8º, o 9º tem que ser pior, só tem que ter um atacante. Nem atacante tem. O 10º, o 20º não pode ter atacante. Joga só com goleiro, bota só goleiro aí na frente, não tem atacante. Então, é muita irresponsabilidade
o presidente vir numa entrevista exclusiva e falar uma besteira dessa, jogar para a torcida, que gosta dele, porque ele fala bem, ele foi um bom comentarista, foi ídolo do Vasco, não foi o meu, mas foi de uma galera aí. E aí joga para a torcida que gosta do cara. E eu não tenho nada contra o cara, não desgosto, nem gosto, nem nada contra. Gosto dele como comentarista de futebol, acho que ele é um bom comentarista, acho que foi um bom jogador, deu azar, tem até um pouco de pena dele na profissão. Ele ia ser um grande jogador, seleção brasileira, mas teve várias contusões também, igual o GB está tendo, e não conseguiu se firmar, né? Desde aquela pancada que ele leva lá em São Januário, que jogo do Cruzeiro, se não me engano, no Campeonato Brasileiro, ele nunca mais conseguiu voltar a jogar. Jogou bem, mas fisicamente, ele foi para o Palmeiras, se contundiu, voltou para o Vasco, se contundiu. Ele vivia as voltas com lesão, era um jogador muito fragilizado, muito fraco, né? Enfim. Então, um cara que sofreu muito, eu entendo o sofrimento dele como atleta, acho que ele, pela qualidade que ele tinha, ele conquistou muitas coisas. Agora é um cara que foi estudar, que procurou se informar, conhecer, fez os cursos que tinha que fazer na área do futebol, na CBF, de treinador e tudo, se tornou um comentarista renomado, mas agora ele é presidente do Vasco, e o presidente do Vasco não pode falar um negócio desse. E quando o presidente do Vasco vem numa coletiva e fala que o Jean Davi é grande jogador, que vocês ainda vão ver, vai fazer um ano, ainda está se adaptando. Aí o presidente do Vasco vem agora numa exclusiva e diz que você está entre os 8 elencos. Ah, não, o elenco do Vasco, para mim, está entre os 8 melhores. Porra, tu tá maluco. Tá jogando pra torcida, você não pode estar falando um negócio desse. Se você conhece futebol, você não pode falar um negócio desse. Você tem que estar preocupado. Agora, se você falar diferente disso, você vai colocar em xeque a sua gestão que você acha que é excelente. E tá tudo bem, a gestão maravilhosa. A gestão dos amiguinhos, dos coleguinhas, de afastar jogador da base. Nós temos algumas doações. O Raí, que era o 10 da base, um dos 10 da base, era o reserva do Estrela, ele foi doado. Está num time aí, nem sei o nome do time. Eu dei essa notícia aqui, eu falei o nome do time na época, agora eu não lembro mais. O Vitão, que era zagueiro de seleção, que era reserva do Lincoln, eu tinha um Lincoln na seleção e tinha um Vitão na seleção. O Vitão foi doado. Saiu de graça. Matheus Ferreira, volante da seleção brasileira, 17 anos, acho que deu para o São Paulo por R$1.000, 5 notas de 200. Está inscrito para disputar a Libertadores esse ano, deve jogar contra o Vasco. Se bem que está por empréstimo, não sei se é alguma cláusula que impede de jogar contra o Vasco. Mas devia deixar de jogar. A base ainda assim, ó, o Lucas Eduardo, jogador de seleção, um baita de um volante, mas prefere ficar com esposa e que paga os 5 milhões e vai vender o Lucas Eduardo por $1 milhão de dólar. Mas pagou 5 milhões no esporte e vai vender o Lucas Eduardo, que é a seleção brasileira, por $1 milhão, desvalorizando a sua base. JP foi pro Avaí, a gente não sabe nem o valor pelo que ele foi. Mas foi com passe fixado também. Então a gestão está com problema. A gestão do futebol ela tem problemas, ela é incompetente. Ela não consegue trazer atacante. A janela fecha dia 10 de abril, dia 11 de abril. E o Vasco está contratando coordenador técnico para fazer papel de scout, porque é amigo. O Vasco, o Mastriani, estava aí na reserva da tele. Ele é horroroso, ele é melhor do que qualquer um que nós temos, cara. E nós não temos. Nós temos o Ryan, que deve sair em junho. Não temos mais ninguém. O Mastriani, ele é horroroso, ele é horroroso, mas ele briga com o Verrete, cara. Ele é horroroso, mas ele é melhor que o Breno Lopes, que é um menino. Ele é horroroso, mas ele é melhor que o GB, ele já é um profissional, cara. Ele veio pro Botafogo. E o Vasco não conseguiu. O Davidson estava lá fedendo a peixe. Ah, mas o Davinho não é isso tudo, não é. É mais um personagem do que jogador. Eu entendo, concordo, mas no Vasco ele tem vaga. Porra, cara, no Vasco tem vaga, cara. Olha o elenco do Vasco, olha o ataque do elenco. Olha pra tela aí, cara. Olha o elenco do Vasco, cara. Esse é o elenco do Vasco pro ataque. Não tem outro. Se você quer ser um pouquinho mais benevolente, você tira o Jean Davi, o Alex Teixeira e leva para lá. E aí você piora aqui o meio de campo. É cobertor curto, você cobra um lado e deixa o pé de fora. Cobra o pé, fica o pescoço de fora. Tá sentindo frio. Um elenco curto, um elenco cheio de jogador bichado, envelhecido, machucado.
Você dizer que esse elenco é o 8º melhor do Campeonato Brasileiro? Tá maluco, rapaz. Vai disputar três competições com esse elenco. 3 competições sem atacante. Onde você vai querer chegar, cara? Tá enganando quem, cara? Aí depois vem com um azar da mãe natureza, né? Aconteceu, choveu, a altitude, a gente não conseguiu respirar, o Verratti tem 37 anos, nós temos que entender. Aí entrou o Ryan teve um problema, o coração dele disparou, e aí eu não tinha ninguém para colocar, porque eu não contratei ninguém, cara. Não tem ninguém para colocar, não tem ninguém mordendo o pescoço de ninguém. Tiquinho Soares saiu do Botafogo e foi pro Santos, cara. É muito mais jogador do que todos esses que nós temos aí pro ataque. Muito mais jogador que todos eles. A Verratti é artilheiro, o Tiquinho Soares também, cara. Não estou defendendo o Tiquinho Soares, tinha que ser o titular do Vasco, mas o Tiquinho Soares tem vaga nesse elenco aqui do Vasco, não tem? Você acha que não tem? O Tiquinho Soares não tem vaga no elenco do Vasco? Porra, claro que tem, cara. Qual é o problema? É não contratar para não fazer sombra pro Verratti. O Verratti precisa jogar todas as partidas, precisa ser titular absoluto do Vasco. É muito difícil. Bem, a gente fazendo esse raio-x aí, para que a gente possa ter uma ideia de como vai ser o ano do Vasco. O ano começa realmente agora, a temporada do Vasco começa amanhã, mas mesmo com todas as deficiências, nós vamos torcer para que a gente possa ter 2 meses aí de uma forma muito competitiva, que nada de ruim nos aconteça, que a gente não tenha expulsões, suspensões, contusões, lesões, principalmente do meio campo para frente, né? Principalmente dos meias atacantes para frente. A gente não tem que usar 3 volantes, 4 volantes para poder ficar preenchendo espaço que você não tem jogador. Então, enfim, vamos ver se a gente consegue levar isso até a janela do meio do ano. E aí, na janela do meio do ano, o presidente consiga ser iluminado por alguma coisa diferente na trajetória e possa trazer as contratações que nós precisamos. Quem sabe o Brian Palacios, agora em junho, já estava na hora de começar a conversar de novo com o time do México. O time do México tinha aceito a proposta de vender ele no meio do ano. Aí, o Brian Palacios tem que fechar com o cara, o presidente. Primeiro dia de inscrição da janela, você tem que estar escrevendo o Brian Palacios. Você tem que começar a fechar o negócio agora. Trazer outros jogadores, começar a pensar. Enfim, o Vasco tem que se reforçar na janela do meio do ano. Porque com esse elenco, até dezembro vai ser duro. Aproveitar que tem a janela do meio do ano e tem a parada para o Super Mundial, o que vai dar para fazer mais uma intertemporada. São 2 meses intensos, abril e maio, e depois vai dar uma parada. Então, é a hora do Vasco se estruturar. Gestão, tem que começar a pensar agora. Isso é gestão. Gestão já começa a elaborar, a deixar caminho, já começa a conversar. Agora já é a hora de estar conversando, né? Mesmo tendo uma janela aberta aí, você não tem jogador, cara. Você não tem jogador dentro desse ambiente aí, desse raio-x no ataque do Vasco, até o Max tivesse ser contratado do Sampaio Corrêa. Ele é horroroso, mas era uma opção. É um jogador profissional. Você não tem. Você não tem ninguém, cara. Só tem o Ryan Verratti, cara, pro ataque. Trazer esse menino aí, esse Max, então. Eu acho que ele tá indo, sei lá, por Volta Redonda. Não sei lá para onde esse garoto foi. Mas ele tá indo aí, vai disputar aí uma série. Acho que não é Volta Redonda, não. Ele foi para algum time da série D, sei lá. Eu sei que era mais um para fazer sombra lá, pelo menos para entrar. Eu acho ele horroroso. Mas, enfim, já que você não consegue contratar ninguém, o problema é que você não tem nenhum ruim para colocar. Não tem nenhum ruim. Se o Verratti machuca ou é suspenso e o Ryan não pode jogar, você não tem atacante. Vai botar o Alex Teixeira. Você não tem jogador. Olha que absurdo. Nem na base o Vasco tem atacante para trazer. É muito preocupante. É muito preocupante. Mas vamos que vamos torcer. E olha, amanhã de manhã vai ter um vídeo aqui no canal, já para um esquenta da partida. Eu estou otimista para a partida. Eu acho que se jogar, o Vasco tem 11. O Vasco tem 11 jogadores. O Vasco precisava ter mais uns 5 ou 6 jogadores aí para encorpar. Mas o Vasco tem 11. O Vasco tem um time. Um time eu acho que o Vasco tem. Se esse time estiver organizado, estiver bem treinado, bem preparado fisicamente, a gente encara. O problema é a partir dos 15, 20 minutos do segundo tempo, quando os times começam a oxigenar, porque tem elenco e o Vasco vai olhar para o banco e não tem ninguém para colocar. Esse que é o problema. Vamos ver como o Vasco vai se comportar amanhã diante do Santos. Torcer por uma vitória, claro, uma estreia com vitória. Agora, vai ter o show de luz. Pô, a luzinha vai ter, a diretoria já está pensando na canção, qual vai ser a musiquinha. Isso tudo vai acontecer. Tá falado? Galera, é isso. Fica com Deus. Um bom final de sábado para todos nós.
Grande abraço, espero que você tenha curtido esse raio-x aí, essa análise esmiuçada do elenco do Vasco. Deixe seu comentário, não esquece de deixar o seu like e se inscreve no canal se você não é inscrito. Grande abraço, até amanhã. Tchau.